O movimento LGBT se afastou da classe trabalhadora. Quem concorda pode vir. Tá. Eu entendo que essa pergunta poderia ser respondida por dois caminhos. Eu não estou aqui para fazer a crítica conservadora de que um setor da extrema-direita faz, que é defender cotas trans, defender banheiros a gênero, usar a linguagem neutra. Isso não dialoga com a classe trabalhadora, porque essa frase poderia ser entendida nesse sentido. Já deixei minha opinião aqui sobre isso. Eu acho que todas essas pautas e debates estão dentro da classe trabalhadora e é fundamental que a gente se posicione a favor de todas elas. Eu sou defensora de tudo aquilo que for demanda legítima de luta da população LGBT. Agora, eu entendo que se afastou em que sentido? Neoliberal. Se você vai observar o que são as paradas LGBT hoje em dia, por exemplo, existe uma mercantilização da luta LGBT. Não à toa surgiram termos como pink money ou pink washing, que é justamente de que forma o mercado e o capitalismo se apropria das pautas LGBT para vender a nossa luta e para cooptar as LGBTs que estão no fronte da guerra aí. Gente, hoje as paradas viraram uma coisa que é uma grande festa, tem área VIP, essa área VIP é promovida e financiada por grandes empresas que não se comprometem com o direito das LGBTs que trabalham nessas empresas, mas que nos dias de festa usam a lavagem pink, o tal do pink washing, né, para se vestir com essa máscara como se estivesse do nosso lado, e as paradas perderam o seu caráter de luta. Ou ainda, num outro sentido, a gente pode observar o que virou um movimento LGBT se alinhando a governos ditos de esquerda progressista e que, no entanto, abandonam ou rifam as pautas LGBT, como é o caso do movimento do governo Lula aqui no Brasil hoje. Gente, os ataques do governo Lula à população LGBT, em especial às trans, não foram poucos. Tem o tema do RG, tem o tema do nome social, né, que não foi permitido no RG, tem o tema da resolução do Conselho Federal de Medicina, tem a violência contra as LGBTs, em especial as trans no Brasil, que segue sempre crescendo, a gente está sempre no top 1 do índice global nesse sentido. E eu acho que o movimento LGBT, na medida em que ele segue um caminho que é de empoderamento, através ou do consumo, nas paradas, por exemplo, ou do pink money, ou do empoderamento através da representatividade, apostando que essa esquerda que governa vai resolver os nossos problemas, eu acho que ele se distancia da classe trabalhadora. Então, a minha crítica aqui é uma crítica em defesa da radicalidade do movimento LGBT, como já teve no passado. O Grupo Somos, nos anos 80, se dividiu em dois e uma parte do Grupo Somos relacionada à Convergência Socialista esteve no 1º de maio no estádio da Vila Euclides levantando um cartaz dizendo: os homossexuais apoiam a greve dos operários do ABC. Cara, um histórico de luta, de relação dos dois movimentos. Eu acho que nós precisamos retomar esse espírito. Todos contra a Mandy agora. Everybody hates Mandy. Mentira, mentira. Eu acho que a galera vai se assustar um pouco porque eu não sentei junto com a Mandy, né? Como assim as comunistas não sentam juntas? Mas é porque o que eu entendo como classe trabalhadora é população que reproduz e produz força de trabalho, vende força de trabalho para sobreviver. A classe trabalhadora, aliás, pessoas LGBT fazem isso o tempo inteiro, mesmo a população que menos é associada à classe trabalhadora, porque não está formalmente empregada, que somos nós, as pessoas trans, a gente produz e reproduz trabalho para sobreviver, o trabalho sexual, por exemplo. Então, não entendo que a população LGBT se afastou da classe trabalhadora, porque a gente produz e reproduz o trabalho para que a sociedade capitalista se coloque e aconteça como está posta. Logo, entendo que a afirmação de que nós nos afastamos da classe trabalhadora pressupõe a ideia de que não produzimos trabalho, de que a gente fica lá vegetando, e não é bem assim que funciona. As mulheres trans trabalham bastante nas avenidas, apanhando de cafetina, levando facada, e, enfim, fazendo a manutenção da força de trabalho sexual, da organização social do trabalho, da organização social do sexo e da organização social da própria estrutura do vínculo familiar. Então, acho que pessoas LGBT produzem trabalho, e aí a questão é sobre aonde se localiza dentro da estrutura capitalista o trabalho produzido por essas pessoas. E aí parte
para mim, parte daí a discussão. Eu acho que a Mandy, ela tem críticas, por exemplo, muito relevantes ao governo Lula, mas algumas coisas, por exemplo, o RG, ele é um documento de nível estadual, mas quando a gente estava no projeto para o documento de nível nacional ser um RG único, né, ser como era o nome? Mas ali teria o nome social, né? Inclusive, para mim, é um problema ter o nome social junto com o nome morto. E isso é uma crítica puta válida. Uma outra coisa que é uma crítica extremamente válida. Não vejo sinalização do governo abertamente, apesar da Simi Larraça, secretária de diversidade dentro do governo Lula, de haver um movimento, uma articulação do governo para, por exemplo, converter de maneira definitiva a LGBTfobia em uma lei que seja tratada especificamente. Ou a questão do casamento LGBT ser abarcada pelo Código Civil, como as outras formas de casamento, tá? Dito isso, quando a gente fala do movimento LGBT se afastar da classe trabalhadora, eu vejo um problema nisso. Por quê? Porque o movimento LGBT, ele não é a empresa que explora o Pink Money. O movimento LGBT, ele não é quem manda o trio elétrico. É a empresa, eu não vou citar nomes de empresas, mas eu já trabalhei em muitas delas, tá? Mas empresas que mandam esses trios elétricos para lá. Eu não sei como é que é em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul, não existe área VIP nos trios elétricos. Você para do lado que você quer e você vai curtindo durante a caminhada lá no Parque da Redenção. Se houve área VIP, eu ainda não tive acesso a esses lugares, nunca os presenciei. Então eu acho assim, a gente tem críticas válidas sim, mas a gente, aí concordando com a Amanda, a gente tem que olhar para a população trans como classe trabalhadora e que faz parte de um movimento por luta contra opressões que sofre historicamente. Sobre o dado, inclusive, do Brasil, e já são 18 anos, né? O dado da ANTRA, ele já foi mandado, inclusive, para o TGEU, que é tipo um braço da ONU em relação ao Transgender Europe. E esse dado, ele é muito distorcido pela galera aqui do Brasil, para como que é o que mais mata, não sei o quê. O dado é analisado lá da seguinte maneira, até 1 ou 2 anos atrás, de cada 10 mortes no mundo de pessoas trans, lembrando que tem países que não reportam, 4 ocorriam no Brasil. Então é por isso que é dito, o Brasil é o que mais mata, tá? Não é porque a gente em números absolutos é o que mais mata, em números não sei o quê. Apesar de que em números absolutos é o que mais mata, tá? Não, mas em números proporcionais não seria. Então o dado é lido dessa maneira. Hoje, se eu não me engano, a TGEU, a publicação é 30%. Então significa que de cada 10, 3 morrem no Brasil. Ainda é muito, gente. Ainda é coisa pra caramba. E aí eu vejo sim que há um problema do governo petista, né? E aí eu vou citar o governo petista, em não articular para que esses problemas realmente sejam tratados. E aí a gente fica sendo usado como massa de manobra, como coisa desse tipo, mas assim, não é o movimento que se afastou. As empresas é que vão lá e se abusam da gente de alguma maneira. Inclusive já tive palestra negada numa empresa que lucra muito durante a parada LGBT, tá? Não vou dizer nome ainda. Eu acho que não tem muito o que contribuir, visto que as duas já colocaram perfeitamente a mesma linha de pensamento. O que você trouxe sobre o Pink Money, o Queer Being, daí por diante... Pink Washing também. Oi, perdão. Pink Washing também. Pink Washing também. A gente observa, eu vou puxar daí pela mesma perspectiva que a Amanda. Nós da comunidade LGBT também somos da classe trabalhadora. E a partir do momento em que precisamos lidar e conviver dentro do sistema capitalista, se nós temos uma possibilidade de trabalho na parada, nós precisamos estar inseridos dentro dessa possibilidade, porque o mercado já é difícil para a gente. Então a gente acaba, se você for observar, por exemplo, não sei como é aqui em São Paulo, sou do Paraná, sou de Curitiba. Lá em Curitiba, a gente tem uma quantidade muito grande de informalidade durante a parada. Então a gente tem, por exemplo, a mina trans que está lá com o carrinho dela, vendendo o chocolatinho dela para fazer o dela do dia. É classe trabalhadora, tá ali. Estamos festejando? Estamos festejando, mas ela está ali fazendo dela. Nós temos ali o homossexual que está com o carrinho dele vendendo o refrigerantezinho dele. Ele está fazendo dele. Existe sim, enquanto existir o capitalismo, ele sempre terá um tentáculo inserido dentro da nossa população. Não tem o que fazer. A questão é, se a gente pega e diz o movimento LGBT se afastou dos trabalhadores, a gente coloca uma tábua literalmente naquilo que a gente falou, olha eu trazendo o Bakunin de novo,
e hierarquia estrutural. A gente está estruturando e separando de novo. Ó, você tem seu direito aqui, mas eu acho que o que está acontecendo aqui não está legal. Tá, essa crítica ela é pertinente. Mas a partir do momento em que a gente divide e pega esse grupo, coloca nesse canto e fala, ó, assim, você está sendo explorado, mas a sua exploração está sendo diferente. É a mesma exploração, a gente está sofrendo da mesma exploração. Só que essa exploração não é porque nós queremos ser explorados, é porque nós estamos necessitando de sobreviver a esse sistema.